Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, pela nossa amada e querida TV, A Caminho da Luz, a TV da Família Espírita. É com grande alegria que nós estamos hoje gravando o penúltimo capítulo dessa obra genial, magnífica, Mecanismo da Mediunidade, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Uma obra que transcende, uma obra que nós teríamos que ler, já que todos nós somos médiuns, como afirma o professor Allan Kardec. Hoje nós vamos falar de uma temática, oração. Talvez nós vamos tentar colocar algo que é muito importante. Precisamos, da mesma forma que nós temos o hábito de acordar pela manhã, fazer a nossa higiene pessoal, fazermos e tomarmos o nosso café, ou os nossos irmãos de Portugal, o pequeno almoço, depois nós temos o almoço, nós temos o jantar, mais ou menos tudo seguindo aqueles horários. Precisamos também pegar hábito, isso se chama hábito, de fazer a oração. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia consagrado ao estudo, ao aprendizado. Cumprimento com carinho todos que têm estudado conosco, todos que têm divulgado a TV A Caminho da Luz, todos que têm nos envolvido, nos enviado mensagens carinhosas e nos envolvidos em suas preces. Quando vamos numa palestra, é muito comum as pessoas virem ao nosso encontro dizendo: olha, eu acompanho o estudo tal, eu acompanho o Evangelho no Lar, eu acompanho o trabalho do CEPAC, eu acompanho o trabalho da TV A Caminho da Luz. É uma honra ouvirmos este tipo de comentário. Então, nosso mais profundo agradecimento a todos que fazem conosco, bem como aos benfeitores, que estão sempre ao nosso lado, nos incentivando. Queridos amigos, então vamos para o capítulo 25º, oração. Primeiro item, mediunidade e religião. Misturada à magia vulgar, a mediunidade é de todos os tempos no mundo. Confundida entre os totens e manitos, nas raças primitivas, alteia-se gradativamente e surge suntuosa e complexa nos templos iniciáticos dos povos antigos, ou rebaixada e desordenada entre os magos da praça pública. Ocioso seria enumerar sucessos e profecias constantes dos livros sagrados das religiões nas épocas anciãs. A cada passo, nas recordações de todas elas, encontramos referências a manifestações de anjos e demônios, evocações e mensagens de seres desencarnados, visões e sonhos, encantamentos e exorcismos. A mediunidade ela é a base de todas as religiões. Nós vemos nas religiões cristãs, o catolicismo, por exemplo, herdando dos primeiros cristãos, da primeira hora, todos aqueles fenômenos mediúnicos, o dia de Pentecostes, a aparição do Cristo para os apóstolos, o ressuscitar do Cristo, mostrando que a vida continua, o livro Atos dos Apóstolos, mostrando a vida intensa, mediúnica, que eles já tinham naquela altura. Quando estudamos a Grécia Antiga, um dos seus mais eminentes filhos, Sócrates, já dizia ser acompanhado por um gênio, por um espírito que lhe denominava o nome de Daimon. Quando nós vemos a cultura egípcia, os iniciados, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os hierofantes de todas as comunidades do passado,
Então nós percebemos que o que hoje nós temos a oportunidade é de ver uma mediunidade institucionalizada. A diferença de hoje para a época do Egito, para a época da Grécia, para a época do Cristo, dos primeiros cristãos, é que hoje nós temos entendimento do que é igual a dor de cabeça. Muitas pessoas tiveram dor de cabeça desde sempre no ontem, mas somente hoje a medicina estuda a causa que gera uma dor de cabeça, uma enxaqueca. O problema na visão, como eu tenho, glaucoma para muitas pessoas, descolamento de retina, no caso de meu pai, miopia e estigmatismo, como eu tenho, são processos que, ao longo da história, muitas pessoas tiveram, mas como não havia entendimento, a pessoa ficava cega por falta da compreensão. A mediunidade é a mesma coisa, por falta de compreender a mediunidade, ficava restrita a um grupo de iniciados. Ah, eram os privilegiados? Não. Eram pessoas que tinham mais equilíbrio para poderem lidar com esses efeitos sobrenaturais. Quando a mediunidade chegava até as pessoas que não tinham critério de moralidade, lia-se sorte nas ruas, lia-se o futuro, como nós vemos até hoje. Então a mediunidade ela não tem uma moralidade. Existem pessoas com uma grande moralidade, uma percepção mediúnica muito pequena, e existem pessoas com uma moralidade questionável que, se sintonizarem no bem, darão bons médiuns. Então aqui ele já começa a dar um contorno de que mediunidade e finalidade útil pode gerar um trabalho associável ao bem e ao progresso da coletividade. Muitas pessoas podem estar se perguntando, mas o que tem a ver mediunidade com oração, já que o capítulo é só oração? Primeiro, há muitas pessoas que imaginam orar e conversar com Deus. Imagina, nós não somos capazes moralmente de conversar com o nosso anjo da guarda. Nós não somos capazes de ter um espírito bom do nosso lado, quanto mais orar a Deus. Muitas pessoas dizem, eu oro a Jesus. É verdade que nós oramos a Jesus, mas nós temos condições de chegar perto de Jesus? Com certeza não. No livro dos médiuns, nós vamos estudar que quando nós fazemos uma prece, é como se fosse uma evocação. E nós vamos, pelo sentimento que nós colocamos na prece, atrair espíritos para perto de nós, semelhante aos pedidos que nós estamos fazendo. Se nós colocarmos a intenção boa, pedindo o auxílio e proteção do alto, com certeza vamos ter e entrar na faixa de espíritos bons que vão ouvir a nossa rogativa. Mas se nós tivermos com aquela mania que nós temos o hábito, aqueles petitórios, querendo ganhar na loteria, querendo fazer um bom casamento, querendo ganhar dinheiro fácil, logicamente vamos ter companhias de espíritos que vão ouvir as nossas rogativas e vão passar a nos acompanhar. Por isso que tem uma associação muito grande entre mediunidade e oração. Mas ele vai continuar falando para nós de mediunidade. Vamos acompanhar? Reflexo condicionado e mediunidade. Em toda a parte, desde os amuletos das tribos mergulhadas em profunda ignorância, até os cânticos sublimados dos santuários religiosos dos tempos modernos. Vemos o reflexo condicionado, facilitando a exteriorização de recursos da mente, para o intercâmbio com o plano espiritual. Talismãs e altares, vestes e paramentos, símbolos e imagens, vasos e perfumes, não passam de petrechos destinados a incentivar a produção de ondas mentais, nesse ou naquele sentido, atraindo forças do mesmo tipo que as arremessadas pelo operador dessa ou daquela cerimônia mágica ou religiosa e pelas assembleias que os acompanham visando a certos fins.
E compreendendo-se que os semelhantes se atraem, o bruxo que se vale da mandrágora para endereçar vibrações deprimentes a certa pessoa, a esta procura induzir a emissão de energias do mesmo naipe, com que, à base de terror, assimila correntes mentais inferiores, prejudicando a si mesma. Sempre que não possua a integridade da consciência tranquila, o sacerdote de classe elevada, toda vez que aproveita os elementos de sua fé para consolar um espírito desesperado, está impelindo-o à produção de raios mentais enobrecidos, com os quais forma o clima adequado à recepção do auxílio da esfera superior. O médico que encoraja o paciente, usando autoridade e doçura, inclina-o a gerar, em favor de si mesmo, oscilações mentais restaurativas, pelas quais se relaciona com os poderes curativos estuantes em todos os escaninhos da natureza. O professor, estimulando o discípulo a dominar o aprendizado dessa ou daquela expressão, impulsiona-o a condicionar os elementos do próprio espírito, ajustando-lhe a onda mental para incorporar a carga de conhecimento de que necessita. Olha que interessante a visão que André Luiz já nos passou em capítulos anteriores dessa obra. Muito se fala de talismã, amuleto, pedra, apetrechos que utiliza-se para magnetização. E muitas pessoas colocam o título desses talismãs como sendo responsáveis pelas curas, pelo equilíbrio, pela serenidade. Vem André Luiz e nos afiança que, na verdade, foi a ação do médium sobre determinado objeto, influenciando-o positivamente ou negativamente, que vai ser um intermédio para a pessoa que pegar. Então ele deu o caso, quando ele falou disso, do magnetizador. Lembra do hipnotizador? Que aquilo serviria para a pessoa para acalmar os seus próprios problemas. A pessoa teria aquele talismã, um exemplo, e por meio dele seria um motivo para acalmar, entrando naquela frequência, fazendo aquela respiração. Então não é o talismã em si que tem poder, não é a pedra em si que tem poder. Se eu pegar uma pedra, um talismã, sem o agente espiritual por meio do médium, ele vai ser inócuo. É igual a pomada. Um dia uma pessoa chegou para o Chico, aqui nós fazemos a pomadinha Chico Xavier, que é conhecida também como a pomada do vovô Pedro, a receita é a mesma, de João Nunes Maia, quando recebeu num leprosário que havia em Betim. E é interessante porque uma pessoa chegou para o Chico e falou: Chico, enquanto num centro, numa manhã, nós fazemos 50 mil potes, no laboratório nós podemos fazer 50 mil potes por minuto, a 10 minutos, 1 hora. Lá a gente faria uma escala industrial. O Chico falou: o dia que acontecer isso, meu filho, a pomada perde o teor. Porque o que faz a pomada ser o que é, não é a vaselina, não é a lanolina, não são as ervas que ali estão contidas, mas é o magnetismo de cada mão que rotula, que asepsia o pote, que mexe o tacho, que mistura as essências, é aquele clima de oração, é ficar sem comer uma carne, é ficar em resguardo, é ficar com leitura. A pomada em si, meu filho, se você mandar para um laboratório, é inócua. Olha que interessante essa visão também da pomada quando trazendo, porque a pomada não deixa de ser também a feição de um talismã em que eu passo fazendo o quê? Uma oração. E conforme eu vou fazendo uma oração, eu já vou sentindo um alívio no momento em que eu passo, no momento em que eu ingiro, no momento em que eu assinto, pelo magnetismo contido no potinho. Então nós estamos percebendo que nesses 2 itens que nós lemos sobre a oração, nós percebemos que vamos buscar na fonte. Quem é a fonte?
nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos relembrar que estaremos estudando isso no próximo programa, que será o último, que é Jesus e a mediunidade. Nós vamos perceber que após todas as curas, Jesus diz à pessoa: vá, não peques mais, a tua fé te curou. Então, exatamente, ele coloca agora para nós que nós jogamos a nossa fé, seja num talismã, numa imagem, qualquer coisa que for, e aquilo nós agarramos com uma fé tal que acaba se sucedendo determinados favores e determinados pedidos que nós fazemos com muita fé. Depois ele fala um pouco abaixo da importância de um trabalho, por exemplo, quando nós acreditamos no médico. Quando nós passamos uma consulta com o médico e o médico dá uma notícia que nós temos que fazer uma operação, mas esse médico nos traz tanta segurança, tanta tranquilidade, que nós vamos para uma mesa de operação tranquilos. Porque nós sentimos aquela fé naquele médico, nas mãos daquele homem ou daquela mulher. Quando nós vamos no médico e ele não nos transmite uma segurança, é natural que há o receio. Numa casa espírita, voltamos para aquele trabalho que nós temos, por exemplo, lá no CEPAC, através do Núcleo Chico Xavier, que é o trabalho de maca. Então, nós estamos orientando agora mais alguns companheiros que vai para as atividades, porque o trabalho aumentou muito. Então, primeiro, nós convidamos os companheiros e fizemos um convite a eles. E não quero a resposta de imediato. Se eles querem um compromisso a mais de responsabilidade, é domingo pela manhã, não é o dia que quer, é todo domingo. E aí eles vão pensar: ah, Sérgio, eu já estou na casa há muito tempo, eu já sou passista, eu já estou no trabalho assistencial, eu gostaria de participar assim. Ótimo. Aí eu e o André Luiz damos um curso de 2 dias à tarde, a tarde toda, para eles, mostrando como que é o passe, mostrando a eles a importância do bom pensamento, que é um passe misto, a espiritualidade vai estar junto nos auxiliando. E depois a terceira parte é a técnica que nós fomos buscar em André Luiz. Os passes cruzados, os passes de dispersão, né, que é o passe de limpeza, enfim, aí nós usamos, não é? Mas sem abandonar o passe, que é o mais importante, que é a mão sobre o coronário e sobre os lobos frontais. Então nós percebemos que isso é o mais importante, é nós levarmos essa confiança para as pessoas de que o trabalho está dando resultado porque há o amor naquele trabalho. E só um adendo que o Dr. Adroaldo sempre fala: um trabalho na casa espírita não substitui um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, um tratamento médico, porque a gente vê muitas religiões cristãs que o seu chefe religioso diz assim: olha, sua fé vai curar, não precisa ir no hospital, não precisa fazer uma cirurgia, não precisa tomar medicamento. Isso é ignorância. No centro a gente trata a nível do espírito com consequência para o corpo. E o médico da terra estudou para cuidar do corpo. Nós temos um caso no centro que eu acompanho essa jovem desde os 13 para os 14 anos. Hoje ela tem mais de 30 anos. E ela, na escola, se cortava, em casa, ficava mediunizada, e aí veio o problema para mim. Nós começamos a tratar essa jovem começou a passar bem, foi resolvendo seus problemas, mas sempre com problemas psiquiátricos a cuidar. E com o tempo ela acabou indo estudar, se afastou do centro, e ela se tornou evangélica. A pastora pediu para que ela orasse muito, e ela se agarrou numa fé cega e muita oração. Em determinado momento a pastora diz: agora você pode parar com toda a sua medicação. Ela parou com a medicação, em questão de 3, 4 meses, a moça estava babando novamente, voltou
todo aquilo de maneira mais agravada e voltou para o centro, para um tratamento que está até agora conosco em tratamento. Então nós percebemos o crime que é um religioso pedir por uma pessoa parar de tomar remédio. Dando continuidade agora, nós vamos ver grandeza da oração. Observamos em todos os momentos da alma, seja no repouso ou na atividade, o reflexo condicionado, ou ação independente da vontade que se segue imediatamente a uma excitação externa. Na base das operações da mente, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, uma vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento, e de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos, para logo, em regime de comunhão com as esferas superiores. De essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. No reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, eira exteriorizando a consciência que é a fórmula, em efusões indescritíveis sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, insulada no sofrimento educativo da terra, recompondo-lhe as faculdades profundas. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Grandeza da oração. A única coisa que Jesus deixou, que os apóstolos ali anotaram para nós com fidelidade, além das bem-aventuranças, de outras parábolas mais, foi a oração do Pai Nosso. Nós percebemos que a oração ela é tudo. Quando eu inicio um dia, elevando o pensamento ao Senhor, quando eu encerro um dia, elevando o pensamento ao Senhor. Começamos aqui no canal, eu não vou precisar o tempo, porque eu não sei quando que esse programa entrará no ar. Mas, em agosto de 2024, nós começamos uma prece diária. Todos os dias às 5 da manhã, como persiste até hoje, fica disponível aqui no canal uma mensagem de Dr. Bezerra, de André Luiz, de Meimei, de Sheila, de Emmanuel, pelas mãos de Chico, enaltecendo a vida, enaltecendo o dia. E muitas pessoas, já na primeira semana, mantivemos uma média de 400 visualizações. As pessoas buscando essa espiritualidade, vídeos curtos, com natureza, arremessando-nos a grandeza de elevarmos o pensamento ao Criador. Existe alguma fórmula de oração que é melhor do que a do outro? A oração do católico é melhor que a do evangélico? A oração do evangélico é melhor do que a do espírita? A oração do espírita é melhor do que a oração do muçulmano? Não. Para Deus, através do seu representante maior Jesus, ouve todos. Para eles, o mais importante não é a forma, e sim o que está no nosso coração. Tem pessoas que fazem uma oração lindíssima, nos comove,
palavras bonitas, um verbo lindíssimo, só que nós não sentimos nada além do verbo. O alto não. O alto nos fala, por exemplo, André Luiz nos fala no livro Entre a Terra e o Céu, da prece refratária. Quando aquela jovem Evelina fazia uma prece endereçada à sua mãe. Só que a sua mãe não tinha condições de ouvi-la. E a filha, por outro lado, tinha merecimento de ser atendida pelo quadro reencarnatório dela. Essa prece foi desviada para o gabinete do ministro Clarencio. Então nós vemos no livro Os Mensageiros, o segundo livro de André Luiz, ele vai falar que tem um departamento imenso em nosso lar, que tem a finalidade de ouvir os tutelados de nosso lar que estão reencarnados por meio da prece. Então uma prece não fica em vão, evidentemente que eu vou pedir algo impossível, a prece não vai me dar. Agora, se eu peço ânimo, coragem, se eu faço por merecer, naturalmente a prece se torna um grande veículo de auxílio. Muitas pessoas me perguntam quando fazer prece. Porque nós nos habituamos a fazer prece à noite, quando vamos dormir. É interessante que o professor Allan Kardec, ele diz que o ideal para fazer prece é ao acordar pela manhã. Nós estamos iniciando mais um dia, pedir proteção divina para que os bons espíritos possam nos acompanhar, nos guiar, para que possamos ser felizes nas nossas ações de ajuda ao próximo. Eu, por exemplo, tenho um hábito, e toda a minha família tem esse hábito, tanto eu, quanto o André, quanto a Graziella, quando saímos de casa para fazer uma viagem, quando nós entramos com o carro na estrada, preparamos tudo o que estamos fazendo e alguém faz uma prece em voz alta, pedindo a proteção de Jesus, a proteção de Deus, a proteção dos nossos anjos guardiões, para que possamos ter uma viagem em paz, que possamos ser auxiliados. Então eu tenho um hábito, de onde eu estou, eu consigo fazer uma prece. E praticamente eu passo um dia fazendo prece, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida. A prece não tem um horário, uma definição. A prece podemos fazer todos os momentos da nossa vida. As pessoas têm o hábito de pedir. No Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec pergunta qual é a finalidade da prece. Os Espíritos dizem, são 3 as finalidades da prece. Primeiro, pedir. Mas saber pedir. Quando é que nós fazemos uma prece? Quando o banco liga dizendo que vai devolver cheque, nós estamos com a conta estourada, não temos dinheiro para pagar nossas contas, a gente vai fazer uma prece pedindo para que o alto nos ajude. Isso é grave, porque nós sempre fazemos barganha. Senhor, eu vou fazer lá um jogo na loteria, se eu ganhar, por favor, me ajude. Eu vou trabalhar também com os pobres. Então, o primeiro é pedir, saber pedir. Nos momentos de dor e de sofrimento, não é pedir a solução do nosso problema, porque a gente sabe que às vezes é um problema kármico. É pedir força e coragem para passar por aquele momento. Segundo, agradecer. Nós raramente agradecemos a Deus. Faça na sua consciência uma busca durante ao longo dessa semana. Quantas vezes você agradeceu a Deus pela vida, por aquilo que você tem? Nós sabemos reclamar a Deus daquilo que nós não temos. Mas quantas vezes você agradeceu a Deus por aquilo que você tem? Então, pedir, agradecer e louvar. Louvar o tempo todo ao alto, pelo corpo que Deus nos concedeu,
pela oportunidade que a família nos concedeu, pelo trabalho que nós temos e até mesmo louvar as dores que estamos passando, porque são colheita dos equívocos e dos erros que cometemos no antanho. Agora, dando continuidade, nós vamos estudar o quê? Equilíbrio e prece. Diz André Luiz, é indispensável compreender que a inteligência encarnada conta com múltiplos meios de preservar o corpo físico em que se demora. Além dos inestimáveis serviços da pele e da mucosa intestinal, que o defendem das intromissões indébitas de elementos físicos e químicos, prontos a lhe arruinarem a estabilidade, o homem consegue mobilizar todo um sistema de quimioterapia bacteriana, atualmente em plena evolução para mais ampla eficiência, com a antibiose ou atuação bacteriostática levada a efeito por determinadas unidades microbianas sobre outras, na vanguarda dos processos imunológicos. É possível, então, coibir com relativa segurança a febre tifoide, as disenterias, a tuberculose, as riquetioses, a psitacose, as infecções pulmonares e urinárias e etc. Entretanto, não acontece o mesmo quando nos reportamos à atmosfera psicológica, em que toda criatura se submerge na vida social do planeta. Visto à distância, o homem, na arena carnal, pode ser comparado a um viajor na selva de pensamentos heterogêneos, aprendendo, por intermédio de rudes exercícios, a encontrar o seu próprio caminho de libertação e de acesse. Mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, é imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente para que se lhe aprimorem as projeções. No que tange à saúde e manutenção do corpo, e no que se refere à aquisição de conhecimentos, utiliza consulta a médicos e nutricionistas, professores e orientadores diversos. É natural, dessa forma, se varia da prece para angariar a inspiração de que precisa, a fim de afinizar-se com as diretrizes superiores. No circuito de forças estabelecido com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas, por meio do influxo das energias renovadoras que incorpora, espontaneamente assimilando os raios da vida mais alta a que se dirige, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condição mais nobre, com as quais se coloca em relação. Uma vez mais, André Luiz vem nos falar da importância de encontrarmos o equilíbrio no corpo físico. Não adianta eu fazer oração, não adianta eu ter uma vida ilibada, não adianta eu ser espiritualizado e abuso do corpo. Não ouço as orientações médicas, não procuro me cuidar, não abro mão de hábitos, de costumes, e muito provavelmente serei, quando penso assim, um sério candidato ao suicídio inconsciente. Interessante, André. Eu dou um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Quando eu tinha uma necessidade de emagrecer,
e eu sempre, quando mais jovem, fiz esteira, sempre tive o hábito. E aí, novamente, comprei uma esteira, porque eu não gosto de academia, eu não gosto de fazer pilates, eu não gosto de andar na rua, eu gosto de ficar na minha casa quando eu estou em casa. Então, a esteira iria me propiciar a oportunidade de eu poder estar assistindo vídeos, palestras, não é? Estudando. E depois de 2 meses, eu acabei tendo uma fratura no menisco, proveniente de desgaste, logicamente, não é? Por não ter buscado informações, como diz aqui. Às vezes a gente vai fazendo da nossa própria cabeça, não buscamos informações, e quando nos deparamos, estamos com o problema a ser resolvido, não é? É verdade que eu fiquei apenas 30 dias praticamente sem poder andar, mas não houve a necessidade da operação. Isso fez com que eu me alertasse para que eu pudesse voltar a fazer os exercícios de maneira correta, numa preparação correta, não é? Então, assim é a nossa vida. A oração não substitui a responsabilidade que temos que ter nos assuntos provenientes à nossa vida. É por isso que ele cita aqui um monte de profissionais para nos auxiliar. Nós, por exemplo, não vamos em médico e estamos sempre a nos automedicar. Eu me lembro, por exemplo, de uma altura da vida do Chico, ele gostava muito de café. E teve um determinado momento na vida dele que o médico pediu para ele cortar o café. E o Chico tinha uma coisa interessante, o Chico era disciplinado em todos os aspectos. O que o médico lhe orientava, ele seguia, ao ponto de chegar a ter uma vida longeva, 92 anos no corpo físico. Então nós vemos que esse cuidado, essa atenção, ela é importante. Se nós temos uma medicina avançada, uma psiquiatria que está avançando todos os dias, uma psicologia que está avançando todos os dias, se os seus profissionais serão bons ou não, se vão fazer bom uso da ferramenta ou não, é igual ao religioso. Tem religioso que faz bom uso da ferramenta religiosa e tem religioso que está para o enriquecimento próprio. Há isso na medicina, há isso na psicologia e temos que respeitar cada um segundo as suas obras. Mas quando eu ouço o que a medicina tem a me dizer, naturalmente eu terei uma velhice melhor, terei uma qualidade de vida melhor, menos dores. Agora, o problema é quando eu chego no médico e quero saber mais do que o médico. O problema é quando eu ouço a orientação do médico, vou no outro especialista, ele fala a mesma coisa, vou numa terceira opção e fala a mesma coisa, e eu acho que todo mundo está errado e eu certo. Aí é um grande processo de uma auto-obsessão. Agora nós vamos para o penúltimo item, que é prece e renovação. Diz André Luiz: na floresta mental em que avança, o homem frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeia de rijo, compelindo-o à fadiga e à irritação. Sejam elas provenientes de ondas enfermiças, partidas dos desencarnados, em posição de angústia e que repartilham o clima psíquico, ou de oscilações desorientadas dos próprios companheiros terrestres desequilibrados, a lhe respirarem o ambiente. Todavia, tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. Orar constitui a fórmula básica de renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração.
Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesma. Eu me faço relembrar uma frase de Chico Xavier, quando perguntaram a ele: Chico, você pensa em algum momento parar as suas atividades? O Chico dizia: Deus me livre, eu vou no centro mesmo que de rastro. Nós vemos aqui que é uma coisa interessante. Quantos companheiros eu conheci no movimento espírita que, quando a dor visitou a sua casa, ele parou de ir no centro. Muitos alegaram: cadê os bons espíritos que não me ajudaram? Outros: eu faço tanta coisa pelo próximo e o que eu estou recebendo em troca? Tudo isso, André Luiz vem nos falar nesse item, que é desconhecimento das leis divinas. E aí começamos a fazer prece pedindo ao alto que nos abençoe. Mas de repente não somos abençoados, o nosso problema vai se agravando, vai ficando cada vez pior. E nós não buscamos uma reflexão por que tudo isso está acontecendo. Quando eu passo a estudar a lei da reencarnação, quando eu passo a estudar a lei justa do karma, que num determinado momento da minha existência, eu vou ser enlaçado pela dor naquele processo kármico daquilo que eu tenho que passar. Bom, mas então, Sérgio, eu não devo fazer oração? Diz André Luiz, deve sim, mas não para pedir que resolva o seu problema, mas para pedir auxílio, para te dar força e coragem para você suportar as suas dores. Vamos dar um exemplo clássico. Quando a doença bate à porta de nossa casa e nós somos informados que temos uma doença como o câncer. Lá em Portugal, o cancro. Nos desesperamos. E nós sabemos que uma doença como essa, nós temos que enfrentá-la e temos duas condições. Sermos pessimistas, aonde logicamente irá agravar o nosso problema, ou sermos otimistas e dizer, eu vou vencer mais uma etapa da minha vida. Pedimos a Deus força, coragem, para que eu possa enfrentar todas essas dificuldades. Então essa mensagem de André Luiz é algo magnífico, André. É algo que nos encanta, é algo que nos traz uma sustentação de espírito muito grande. Quantas vezes eu vi Chico Xavier numa mesa e às vezes caía dos seus olhos sangue. Eu ficava imaginando que Chico estivesse com dor, mas Chico não tirava do seu rosto aquele belo sorriso que nos encantava, que nos envolvia. Quantos companheiros espíritas vão falar numa casa espírita para irmãos necessitados que não conhecem essa lição que nós estamos falando hoje? E começa, de uma forma pessimista, a contar as suas histórias. E aqueles que estão ouvindo, diz assim, olha, no final, eu vou levar uma palavra de consolo para esse dirigente espírita, porque ele está pior que eu. Então nós temos que valorizar a dor, mostrando para as pessoas o quanto é importante aprendermos a viver com a dor. Né, André Luiz? Sem dúvida. Compreendendo a dificuldade, não colocamos ela como um problema insuperável, mas sim como uma porta de redenção.
resignação e aperfeiçoamento. E agora, em último item, mediunidade e prece. A mediunidade, na ordem superior da vida, esteve sempre associada à oração, para converter-se no instrumento da obra iluminativa do mundo. Entre os egípcios e hindus, chineses e persas, gregos e cipriotas, gauleses e romanos, a prece, expressando invocação ou louvor, adoração ou meditação, é o agente refletor do plano celeste sobre a alma do homem. Orando, Moisés recolhe no Sinai os mandamentos que alicerçam a justiça de todos os tempos e, igualmente em prece, seja nas margens do Genezaré, ou em pleno Tabor, respirando o silêncio de Getsemane, ou nos braços da cruz, o Cristo revela na oração o reflexo condicionado de natureza divina, suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador. Então ele encerra o capítulo mostrando que mediunidade e prece são irmãs, intimamente ligadas. Uma prece é um pensamento que desdobra de nós. Mediunidade é eu captar um pensamento que não é meu, quando é uma mediunidade que vem de outro espírito em minha direção. Quando é uma faculdade produzida por mim, atribuímos de anímica, animismo. Então, a prece eu emito um pensamento. Imagina, nosso lar, por exemplo, que às 18 horas, todos os dias, faz uma prece por aquela cidade e pela humanidade, a força mental que não sai dali. Imagina quando chegarmos numa condição de, na Terra, no plano físico, nós conseguirmos parar por alguns minutos do nosso dia e efetivamente fazermos uma prece, convenientemente, como temos aprendido com a mensagem espírita. A prece, ela trará um grande resultado quando desassociarmos peditórios, materialismo e solução barata dos nossos problemas. Nós poderíamos, então, irmos encerrando os nossos comentários dizendo que pensamento é prece e prece é pensamento. Nós já vimos que vivemos num mundo de ação e reação. Nós também aprendemos no Espiritismo o processo de afinidade. Quando nós entramos em prece, e a prece é fervorosa, quando eu digo fervorosa, não é aquela preocupação de uma prece decorada, como o Pai Nosso, que verdadeiramente é muito bonita, mas nós deveríamos recitá-la falando frase por frase, meditando cada palavra. O Ave Maria tem um encanto e uma doçura de saudar a nossa Mãe Santíssima. Os católicos têm o credo. E nós, os espíritas, aprendemos a oração do coração. Então a prece ela não é margeada pelo plano espiritual, pela beleza da conjugação verbial de maneira correta. A prece ela é sentida pelo plano espiritual, pelo sentimento que nós colocamos. Porque quando nós fazemos uma prece em voz alta, no centro espírita ou em casa, que nós colocamos sentimento, essa prece tem por finalidade alcançar corações e penetrar no coração das pessoas, que vão assimilar aquela prece dentro da conjugação do amor, sem aquela preocupação, será que eu estou fazendo uma frase correta? Não temos que preocupar com isso,
mas preocupar com o amor que nós colocamos na sintonia da prece. Então, André, para mim, o estudo de hoje foi algo magnífico, onde mesmo com 40 anos, quase, completando na doutrina espírita, nós vemos que ainda estamos sempre a aprender alguma coisa nova para podermos continuar a nossa jornada de busca de conhecimento aqui na Terra. Nós vamos encerrando o penúltimo capítulo do livro, agradecendo pela sua audiência, lembrando que o programa é feito pela TV A Caminho da Luz, um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e o canal ele é monetizado, e pedimos humildemente a sua interação no canal, o gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento para amigos e familiares. Se torne membro do canal colaborando com as 3 toneladas de comida que fazemos e distribuímos por mês e se inscreva no canal habilitando as notificações. Contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, nós vamos encerrando aqui o programa Estudando as Obras de André Luiz. Eu fiquei encantado com o programa de hoje. E você? Você gostou? Se você gostou, posso pedir um favor? Compartilhe nas suas redes sociais. Você vai estar fazendo um grande benefício à nossa doutrina espírita. Não se esqueça também de dar o gostei, é importante para a nossa página. E na semana que vem, no próximo capítulo, melhor dizendo, nós estaremos então encerrando esse livro, que com certeza vai nos deixar muita saudade, mas ao mesmo tempo, muito entendimento para o nosso coração. Um beijo carinhoso a todos e muita paz. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.